Fala família, estamos aqui para começar a nossa segunda aula do curso de Escatologia da Escola Escritura. Bom, vamos continuar da onde nós paramos da última aula, né? Nós aprendemos sobre a importância, né, da esperança que o cristão ele tem que ter quando nós falamos sobre escatologia. E é por isso que nessa aula eu queria começar falando sobre as três linhas escatológicas mais conhecidas, né, quando nós falamos sobre os últimos dias. E geralmente as pessoas sempre me perguntam, né, de qual linha escatológica eu sou, de qual linha escatológica eu mais me identifico. E eu costumo sempre dizer para as pessoas que eu fico com o que a Bíblia diz, né? Eu sou bíblico. Mas é claro que a gente sempre tem que pautar uma linha de pensamento. E as mais conhecidas, né, é que nós chamamos de pré-tribulacionismo, né, o mesotribulacionismo e o pós-tribulacionismo, né? O que é o pré-tribulacionismo? É aquele que crê que vai ser arrebatado antes da tribulação. O mesotribulacionista é aquele que crê que vai subir durante a tribulação, ou seja, no meio dela, né, logo ali nos 3 anos e meio, ele vai subir. E o pós-tribulacionista, ele crê que só será arrebatado após a tribulação, né? Também existem aqueles que nós identificamos e chamamos de amilenistas, né? É aqueles que não acreditam que o milênio ele vai ser algo literal. Também existem o pré-milenista, é aquele que crê que a segunda vinda ela é antes do milênio. E também existe o pós-milenista, que crê que a segunda vinda de Jesus ela é somente depois do milênio. Essas aqui são algumas linhas de pensamento a respeito de escatologia, que é claro, não é tão importante você ficar tão preso nisso aqui agora, porque existe muita base, existe muita coisa que eu vou explicar aqui hoje, não somente nessa aula, mas também nas próximas aulas, que vai dar fundamento para que você comece a entender tudo isso aqui que nós estamos falando. Então, o que nós precisamos entender é que, independente de qualquer tipo de pensamento escatológico que possa ter, não existem linhas de pensamentos para definir uma doutrina. O que existe é a Bíblia. Amém? O que define uma doutrina escatológica não é linhas de pensamentos de homens que homens foram inventando e criando com o decorrer do tempo. Toda a nossa linha de doutrina sempre tem que ser as Escrituras. É por isso que a Bíblia ela fala de uma só verdade. Porque linhas escatológicas de pensamentos, né, ideológicos humanos, eles não podem definir doutrina que às vezes a palavra de Deus não nos ensina. É por isso que geralmente a ideologia ela é um assunto muito criado pelo ser humano. E nós aqui precisamos ficar somente com aquilo que a palavra de Deus vai nos ensinar. É por isso que eu creio que o pré-tribulacionismo, né, é aquele que crê que o arrebatamento ele acontece antes da tribulação, seja uma linha mais coerente, uma linha mais bíblica, né? Não é porque eu peguei o pré-tribulacionismo para definir como doutrina, é porque olhando para as Escrituras, no meu ponto de vista, baseado no que a palavra diz, amém? Não é baseado no que eu penso, mas baseado no que a palavra diz, eu consegui identificar que o pré-tribulacionismo ele seja uma linha mais coerente, mais bíblica, né? Existe mais equilíbrio doutrinário. Mas fica tranquilo que isso aqui não é um assunto tão importante para a gente ficar preso agora. Porque eu queria começar essa aula fazendo uma pergunta para vocês. Por que nós estudamos escatologia? Por que eu e você vamos estudar essa matéria? Existe um texto de Isaías 46, do versículo 9 ao versículo 10, que diz assim: lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início eu faço conhecido o fim, desde os tempos remotos o que ainda virá. E digo, meu propósito permanecerá e farei tudo aquilo que me agrada. Então a gente percebe que a palavra de Deus ela é muito clara quando a Bíblia diz que Deus ele fez conhecido o fim desde o início.
Então tudo que Deus tinha para projetar para o mundo, ele deixou conhecido desde o início daquilo que ele queria fazer. Então Deus corrigindo o povo aqui em Isaías, né, porque o contexto aqui do capítulo 46 de Isaías é Deus corrigindo o povo a não serem idólatras, né, a não adorarem outros deuses. Então Deus está trazendo o povo para perto, corrigindo o povo da idolatria, trazendo o povo para si, e Deus vai deixar claro que ele é o Deus que anuncia tudo desde o começo. Então, nós percebemos que Deus ele quer nos trazer para perto para que a gente perceba que nós precisamos focar a nossa atenção somente nele, porque quando nós focamos nossa atenção nele, nós vamos conseguir compreender tudo aquilo que Deus tem preparado, aquilo que ele já preparou, porque o fim já foi preparado desde o início. Então, do Novo Testamento, né, dos 27 livros, apenas 3 livros não falam a respeito da volta de Jesus. Então, de 27 livros que eu e você temos no Novo Testamento, apenas 3 que não falam sobre escatologia. 24 dos 27 livros do Novo Testamento falam a respeito desse assunto, né? Os únicos que não vão falar é Filemão, 2 João e 3 João. E tem gente que diz que estudar escatologia é perda de tempo, né? Porque não tem como exercer fé e tudo mais. Só que foi aquilo que nós falamos na primeira aula. O futuro escatológico ele precisa influenciar no nosso presente. A escatologia ela precisa influenciar na nossa maneira de viver. Porque 37% da Bíblia são profecias que falam a respeito da volta de Jesus. Eu não estou falando de escatologia, amém? Eu estou falando de profecias que falam a respeito da volta de Jesus. Então, 37% da Bíblia, praticamente 1/3 da Bíblia fala sobre a volta de Jesus. E fora o restante que fala sobre assuntos que são escatológicos, né? Que fala do fim dos tempos, últimos dias. Então, nós precisamos alimentar a nossa fé com a palavra. A Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais eu ouço a palavra a respeito desse assunto, mais a minha fé é alimentada nesse assunto e eu começo a ter conhecimento para que esse conhecimento gere esperança no meu coração. Então, tem como eu ignorar 1/3 daquilo que Deus fala em sua palavra? Não. Porque a Bíblia ela fala muito mais da segunda vinda do que da primeira. Né? A primeira vinda foi quando Jesus veio na terra, como carne, se fez homem, morreu e ressuscitou. E a segunda vinda é quando ele vem junto com a igreja para julgar as nações, né, no fim dos tempos. Então, se a primeira vinda trouxe esse tanto de realidade que eu e você temos hoje, porque hoje nós temos o direito de nascer de novo, desfrutamos da graça de Deus, temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, a presença de Deus, ela está em nós. Existem tantas realidades espirituais que eu e você temos acesso por meio daquilo que Jesus fez na primeira vinda. Então você imagina o que ele vai fazer na segunda vinda para que eu e você possa desfrutar. Amém? Imagine tudo que Deus preparou para mim e para você, porque deve ser algo importante que eu e você precisamos frisar. Então isso não pode ser ignorado, porque o ensino de escatologia vai te fazer querer viver em santidade o tempo todo. Não por medo, mas porque você vai conseguir ver o pecado do jeito que Deus vê, como algo que te afasta dele, como algo que te prejudica. E é por isso que o futuro escatológico, o seu futuro nos céus, né, o seu futuro junto com Deus, a eternidade, ela não tem que ser somente uma teoria na sua vida, ela precisa ser prática. Santidade tem muito mais a ver com uma realidade eterna do que com uma realidade momentânea. Porque quando eu permito que a santidade eterna influencie o meu modo de viver hoje, eu já vou começar a desfrutar de tudo aquilo que Deus tem preparado para mim. É por isso que a raiva, o ódio que Deus tem sobre o pecado, é isso que essa matéria vai nos mostrar. Porque nós vamos aprender a ver o pecado com a ótica de Deus. Deus odeia o pecado porque ele sabe que o pecado é a única coisa que te afasta dele. É a única coisa que te separa dele. Então, não é para você se sentir condenado, mas é ter o sentimento que Deus tem. Porque Deus quer estar tão perto de você que ele não quer perder você por qualquer coisa. Sabe, nos anos 80 se cantava muito sobre o céu, né? Músicas que falavam a respeito do céu, que o rei está voltando, né? Que o povo cantava isso porque viver aqui para muitas pessoas era uma desgraça, né? Viver nessa terra há épocas, há séculos atrás, era uma desgraça. E é aí que nós descobrimos a fé, sabe?
É aí que nós descobrimos realidades espirituais, porque quando o povo começou a conhecer a verdade da palavra, ela começou a entender que eu não precisava achar que a minha vida aqui tem que ser uma desgraça, que a minha vida aqui tem que ser uma miséria. Eu começo a entender que a eternidade e as realidades espirituais que eu e você temos em Cristo, elas já podem se manifestar hoje na minha vida. Eu não preciso esperar pelo céu, pela eternidade, para desfrutar daquilo que eu e você já podemos viver hoje. Você está conseguindo entender? As pessoas naquela época, elas cantavam muito sobre o céu porque elas achavam que a realidade do céu era uma realidade futura. E a escatologia vai te ensinar que essa realidade futura já pode se manifestar hoje na sua maneira de viver. É por isso que hoje nós precisamos alimentar a nossa fé com esse assunto, para que esse assunto influencie o modo que eu e você vivemos. Porque tudo coopera para o nosso bem com base na palavra e ninguém mais vai poder se dizer ignorante a respeito desse assunto conforme vocês vão adquirindo conhecimento. Para que ir para o céu se aqui Deus fez a gente para viver coisas boas? Foi aquilo que eu falei na outra matéria. Os gnósticos, eles tinham o entendimento de que tudo seria destruído, é por isso que existe aquela famosa compreensão de que nós iremos morar no céu. Isso é uma compreensão falsa, porque a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala que a nossa realidade vai ser restaurada. Amém? A terra ela vai ser restaurada. Aquele versículo, por exemplo, de Romanos 8,19, que diz que a natureza aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Aquele versículo não está falando a respeito de algo para agora. Fala a respeito de algo futuro, quando a natureza vai ser totalmente glorificada e restaurada a partir daquilo que eu e você vamos fazer. Você está conseguindo compreender? É por isso que nós precisamos hoje ter uma compreensão clara a respeito desse assunto. Porque, para que ir para o céu? Os triunfos, estão nos fazendo esquecer do céu. Porque, às vezes, ao mesmo tempo que a gente foca tanto nas coisas celestiais, às vezes a gente está tão preocupado com coisas dessa terra que a gente se esquece daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Então, nós precisamos não permitir que os triunfos dessa terra também nos façam nos esquecer do céu. Porque por mais que eu possa viver realidades espirituais aqui agora, o que eu estou vivendo aqui agora também não é para sempre. Amém? Aquilo que Deus tem para mim na eternidade não se compara com aquilo que eu estou vivendo agora. E é por isso que nós precisamos, é claro, viver isso aqui, permitir que a realidade espiritual influencie o meu modo de viver? Sim, mas também não ficar só preso em coisas terrenas. Porque aquilo que Paulo fala em Colossenses 3, mantenha os pensamentos de vocês nas coisas celestiais e não nas coisas terrenas. Mantenha o pensamento nas coisas do céu, permitindo que as coisas do céu influenciem a sua maneira de viver, mas também não fiquem presos às coisas terrenas. Porque Deus tem realidades eternas preparadas para mim e para você. Então nós compreendemos que não se pode estudar a escatologia começando pelo livro de Apocalipse. Nós precisamos entender que desde Gênesis a história está sendo contada. E precisamos começar desde o início para compreender a amplitude de tudo aquilo que nós estamos aprendendo aqui nessa matéria. Então, desde o princípio, ele anunciou o fim e a sua vontade foi estabelecida. Desde o princípio, Deus já está dizendo o que vai acontecer no final. Então não se começa um livro pelo final, porque senão nós vamos confundir tudo e perder tudo aquilo que o livro tem para nos ensinar. Então, para mim estudar a escatologia, eu preciso ir desde o início, eu preciso ir desde o princípio, eu preciso pegar todos os livros da Bíblia que vão falar sobre o assunto, eu preciso fazer um compilado geral. É claro que isso não é algo que acontece do dia para a noite. São dias, meses, anos de estudo, Então, é um assunto que você tem que dedicar a sua vida a estudá-lo. Amém? Eu não estou falando de algo que você vai estudar durante um tempinho só, não. Eu estou falando de algo que vai permanecer na sua vida como cristão. Porque toda a revelação bíblica é progressiva. Por isso nós precisamos respeitar os princípios de cada revelação. Deus fala a mesma coisa, mas de formas diferentes de acordo com as gerações. Deus não muda, mas o homem muda. E é por isso que as formas de manifestação se variam. E a gente vai aprender isso aqui já já. Por exemplo, em Gênesis 1, nós vemos Deus criando um jardim, Deus criando um mundo e pondo uma árvore no jardim. E Apocalipse 21, nós vemos a cidade santa com uma árvore no jardim. Então, no princípio, Deus cria, põe uma árvore no jardim,
Depois em Apocalipse 21 também vemos a cidade santa com uma árvore no jardim. Então você percebe que desde o início tudo está sendo anunciado, porque a escatologia começa em Gênesis. Ele revela as coisas do fim no começo. Se queremos conhecer o fim, precisamos conhecer o começo. O fim já é uma realidade pré-estabelecida. Deus pré-estabeleceu tudo aquilo que ele vai fazer. É por isso que eu penso que quando Deus libera uma profecia, é tipo quando Deus tem um segredo para contar e ele não se aguenta. Sabe quando você tem algo para contar que é tão bom que você não se aguenta e você quer contar logo? E é a mesma coisa com Deus. Deus tinha uma palavra, ele tem um segredo para contar. E Deus ficou tão empolgado com o que sabia, com o que ia acontecer, com o nosso futuro, com tudo aquilo que ele já tinha preparado, com tudo aquilo que ele viu a nosso respeito, que ele decidiu contar. Deus decidiu compartilhar comigo e com você tudo que ele já conhece a respeito do meu e do seu futuro, da minha e da sua realidade, do meu e do seu destino. Deus ficou tão feliz com o nosso futuro que ele já nos contou tudo. Então, uma coisa que eu e você precisamos focar é que o nosso futuro não é uma possibilidade. O nosso futuro é uma certeza. Aquilo que Deus preparou para você não é uma possibilidade. O futuro que Deus já projetou para você, ele é uma certeza. E você precisa ficar com isso na sua mente. Amém? Porque a vontade original de Deus sempre será a vontade dele para a nossa vida. Sabe? Deus deseja que nós vivamos tudo aquilo que ele preparou para mim e para você. É por isso que o homem terá a chance de escolher o que vai viver. Mas o que Deus disse vai se cumprir. Você tem direito de escolher o que você quiser da sua vida. Porém, aquilo que Deus disse vai se cumprir. E eu preciso entender o que é que Deus disse, para que eu saiba e me coloque no lugar da vontade dele para a minha vida. Porque nós não vamos ver coisas que podem acontecer. Nós vamos ver coisas que com certeza vão acontecer. O ensino da escatologia não deve nos apavorar. Ele deve nos consolar, deve gerar uma esperança, uma expectativa pela glória eterna. Amém? Então eu vou te dar uma síntese de escatologia. Né? Uma síntese é um resumão. No final, a gente vence. Então essa é uma síntese de escatologia. No final, a gente é vencedor. Entenda isso e você já entende metade do assunto. Quando você entende isso, essa esperança ela é gerada e não o medo. O consolo é gerado e não o pavor. Porque você precisa saber de alguns princípios para que não aconteça nenhuma confusão. Amém? É por isso que em Gênesis 1, Deus criou os céus e a terra. Apocalipse 21, haverá novos céus e nova terra. Amém? Então, nós vamos começar agora a compreender alguns princípios básicos para estudar escatologia. Né? Nós precisamos entender eles para que o estudo de escatologia seja claro. O primeiro princípio é que a Bíblia deve ser interpretada literalmente. Parece até loucura, mas precisamos saber que cremos o que ela fala e o que realmente está falando. O primeiro princípio para estudar escatologia é esse. A Bíblia deve ser interpretada literalmente. Quando eu falo de ser interpretada literalmente, eu não estou querendo dizer que tudo que ela diz é literal, porque a Bíblia tem sim passagens que têm um sentido figurado, passagens que são simbólicas. O próprio livro de Apocalipse é um livro muito simbólico, muito figurado. Mas quando eu digo de uma interpretação literal, é que eu preciso acreditar que tudo que ela diz vai acontecer, seja no literal ou seja no figurado. Tudo vai acontecer. Não é uma possibilidade, é uma certeza. Nós temos a tendência de acreditar literalmente no que ela fala. Mas quando falamos de escatologia, então nos esquecemos e começamos a entrar num ambiente onde o significado parece mais forte do que o literal. Né? Porque quando o assunto não nos agrada, quando o assunto não nos convém, a gente tem a mania de não querer pegar aquilo pra gente. A Bíblia fala exatamente o que ela quer dizer. Se a Bíblia fala árvore, é árvore. Se ela fala pedra, é pedra. Então a Bíblia diz o que ela quer dizer. Inclusive a Bíblia diz sobre o seu futuro. E tudo que ela diz sobre o seu futuro é uma realidade que vai acontecer. Isso é inegável. É por isso que a Bíblia pode ser interpretada, ela pode ser interpretada por símbolos e por sombras. Falar que ela é literal
não anula os símbolos e os significados, né? Porque Jesus usa de realidades naturais para falar de realidades espirituais. Então, sempre que você vê uma linguagem figurada na Bíblia, um símbolo, uma parábola, uma metáfora, né, uma hipérbole, seja o que for, qual for a linguagem figurada que está sendo usada, Deus sempre está usando de recursos naturais para falar de realidades espirituais. Jesus, por exemplo, quando ele vê uma figueira, né, ele amaldiçoa a figueira, e a gente sabe que a figueira na Bíblia ela tem um simbolismo de Israel. Então é uma realidade natural, mas que está apontando para uma realidade espiritual. A Israel só tinha aparência, não tinha fruto. Então diversas vezes Jesus vai fazer isso. Diversas vezes a Bíblia vai usar dessa forma para pegar recursos e realidades naturais para explicar realidades espirituais. É por isso que tem gente que diz que a Bíblia fala 1000 e a gente diz que isso é só um período diferente. Fala de uma árvore e não quer dizer sobre árvore, porque às vezes a gente quer interpretar da maneira que a gente deseja, porque se não me agrada, eu vou fazer de qualquer forma. Então, mesmo que exista um aspecto comparativo, existe a literalidade na aplicação. Por mais que a palavra vai usar muito de aspectos comparativos com linguagens figuradas, existe sempre uma literalidade na aplicação moral, prática para a nossa vida. Muita gente faz uma exegese em vez de fazer uma exegese. Quando estudamos hermenêutica, né, que são métodos de interpretação bíblico, a exegese é quando a pessoa quer inserir no texto o que o texto não diz. E a exegese é quando eu retiro do texto o que o texto fala. Então tem muita gente que está introduzindo no texto aquilo que o texto não diz. Por quê? Porque ela quer ficar com aquilo que ela deseja, com aquilo que lhe agrada. Então, é basicamente isso, amém? É por isso que em textos no Novo Testamento, né, onde se cumprem algumas profecias do Antigo Testamento, foi literal. Por que no futuro tudo mudaria? Existem muitos textos do Antigo Testamento que se cumpriram no Novo, que já se cumpriram. E por que a gente acha que às vezes que para o nosso futuro não vai acontecer? Né? Vai acontecer. Porque, por exemplo, lá em Mateus 12,15 diz assim, para que se cumprisse do Egito eu te chamei. E essa profecia de Mateus 2,15, que se cumpriu em Mateus 2,15, ela está lá em Oséias 11:1. Então é uma profecia do Antigo Testamento se cumprindo no Novo. Um outro exemplo é quando Jesus vai a Nazaré, Mateus 2,23, para que se cumprisse o que está escrito. E essa profecia, ela é de Jeremias 23:5. Né? Ou então, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir, Lucas 4:21, que é de Isaías 61, quando ele fala, o Espírito de Deus parou sobre mim, e eis que ele me ungiu para pregar as boas novas, para proclamar a libertação a cativo e pregoar o ano aceitável do Senhor. Então esse texto é um texto de Lucas 4:21, mas que está lá em Isaías 61. Então é uma profecia do Antigo Testamento se cumprindo no Novo. Isaías 9, um menino nasceu, se cumpriu no Novo Testamento. Então toda a profecia da primeira vinda é literal. E por que da segunda vinda não seria literal? Amém? Então Jesus deixa clara que toda a escritura é uma palavra profética e ao ser respeito de cumprimento é literal, porque todo símbolo natural aponta para uma realidade literal. Amém? Então se até hoje tudo foi falado sobre a primeira vinda de uma forma literal, na segunda vinda também será a mesma coisa. Apesar de termos figuras simbólicas, todas as figuras têm um sentido literal e precisamos ver o que a Bíblia fala sobre isso, precisamos estudar e procurar saber, porque a Bíblia se interpreta por ela mesma. É a nossa função pegar a Bíblia e estudar ela inteira. Se somos estudantes da Bíblia, temos que estudar ela por inteira. Salomão diz lá em Provérbios 25:2, Deus esconde as coisas, mas cabe aos reis esquadrinhá-las. Então eu queria terminar essa aula aqui com vocês, deixando um breve recado. Sabe, existe muita coisa na Bíblia que eu e você precisamos ter a disposição de buscar, de entender. Isso leva tempo, isso leva dedicação, isso leva esforço. E por muitas vezes eu e você não queremos fazer isso, mas nós precisamos, porque a Bíblia ela é clara quando fala sobre esse assunto. Então nós precisamos estudar para compreender a escatologia. Nós precisamos buscar e entender que cada palavra que fala a respeito do nosso futuro vai acontecer. É literal.
a Bíblia precisa ser interpretada de forma literal. Em que sentido? Em que ela sempre será aplicável à nossa vida. E tudo que ela falou, um dia irá acontecer. Então eu espero que essa aula tenha te edificado, tenha te abençoado e que você fique na paz com essa aula, com tudo aquilo que foi ensinado aqui hoje. Eu espero que esse assunto tenha edificado a sua fé e tenha te encorajado e alimentado a sua esperança a respeito do seu futuro. Que Deus te abençoe e que você fique na paz.